Olá pessoal, eu sou Adolfo Neto, professor da UTFPR Curitiba. UTFPR é a Universidade Tecnológica Federal do Paraná e este é o Fronteiras da Engenharia de Software, um podcast para refletir sobre o presente e o futuro da engenharia de software. Nós publicamos episódios mensais em que entrevistamos pessoas pesquisadoras da área, abordando temas de interesse de pessoas que praticam engenharia de software e de outras pessoas pesquisadoras. Somos uma atividade de divulgação científica associada ao Programa de Pós-Graduação em Computação Aplicada, PPGCA. Por sinal, a gente já está com o edital para seleção para 2025 no ar. Depois eu vou lembrar de colocar o link na descrição, que é o PPGCA da UTFPR Curitiba. E também essa atividade é associada a um programa muito legal que a gente tem aqui na UTFPR, que é o Emílias Armação em Bits, que faz várias atividades. Tem até um podcast também, que é o Emílias Podcast, Mulheres na Computação. E eu estou aqui com a co-host do Fronteiras de Engenharia de Software e coordenadora do Emílias, Maria Cláudia Emer, que também é da UTFPR Curitiba e também é do PPGCA. Tudo bem, Maria Cláudia? Tudo bem, Adolfo. Estou aqui ansiosa por mais essa entrevista de hoje. Legal, então hoje vamos entrevistar o Davi Viana. O tema será Educação em Engenharia de Software. Davi é professor da Universidade Federal do Maranhão, UFMA, em São Luís. Não sei se vocês falam UFMA por aí, mas deve ter uma sigla mais fácil de falar. Davi UFMA. UFMA, legal. Um parênteses, já que você já falou, é que eu já estive em São Luís, mas na verdade eu estive de passagem apenas porque eu fui visitar os belíssimos Lençóis Maranhenses. Quem puder, passe lá. Davi é doutor e mestre em informática pelo Programa de Pós-Graduação em Informática da Universidade Federal do Amazonas, UFAM. Também é graduado em Ciência da Computação pela UFAM. No mestrado e no doutorado fui orientado pela querida Tayana Conte, que entrevistamos em nosso episódio 10 de março de 2021, e também entrevistamos lá no Emílias Podcast. O link para esses dois episódios estão na descrição deste episódio aqui. E neste ano de 2024, Davi é, juntamente com Thelma Colanzi, da Universidade Estadual de Maringá, por sinal até uma nota mental aqui, que a gente tem que entrevistar a Thelma também. Em algum momento a gente faz o convite. Então o Davi é, junto com a Thelma, um dos coordenadores da trilha de educação do SBES, que é o Simpósio Brasileiro de Engenharia de Software, um evento que faz parte do CBSoft, Congresso Brasileiro de Software, Teoria e Prática. E esse evento vai acontecer presencialmente de 30 de setembro a 4 de outubro de 2024, aqui em Curitiba, Paraná. Então fica o chamado para todo mundo. Venham aqui para Curitiba, conheçam a UTFPR, a PUC Paraná, o UFPR. No caso, o evento vai acontecer lá na PUC-PR. Davi é docente permanente do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Computação, PPGCC, da UFMA. Tem interesse nas áreas de qualidade de software, melhoria de processos de software, MPS, implementação de programas de MPS com ênfase na adoção de modelos de maturidade, engenharia de software experimental e sistema de informação. Então, aguardem aí, segurem aí esses temas que a gente vai ter uma pergunta lá no final relacionada a tudo que o Davi faz. Mas, começando, tudo bem, Davi? Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Você tem algo a complementar nessa sua apresentação? Bom, olá pessoal. Em primeiro lugar, eu que agradeço o convite, né? É um prazer enorme estar com vocês. Eu acompanho o podcast, né? Nos episódios, claro, que estão mais alinhados à minha pesquisa e quando eu, né, via que era um tema com alguém que eu conhecia, né? Então foi bem interessante. Desejo aí, né, sucesso a mais do que já tem para o podcast e agradeço também, né? Só respondendo a tua pergunta, né, além do PPGCC, eu atuo também no programa de pós-graduação doutorado em Ciência da Computação, Associação UFMA-UFP, que é da Federal do Piauí, né? A gente chama de DCC-MAP. Nós temos dois programas separados aqui. E na graduação, né, eu atuo no curso de Engenharia da Computação e no bacharelado interdisciplinar em Ciência e Tecnologia, né? Então, só complementando isso aí com vocês e dizer que, assim, pessoal, vocês fazem
um trabalho muito importante para a educação em engenharia de software. A gente entende que não é o foco principal, mas saibam que vocês ajudam bastante com o conteúdo que vocês discutem, tanto aqui academicamente quanto profissionalmente. Muito obrigado. Eu vou fazer duas perguntas rápidas. Então, esse programa, eu acho que até enquanto eu era coordenador do PPGCA, eu ouvi falar desse programa, né? Eu disse que eu acho que os dois tinham mestrado, né? E aí decidiram se juntar e conseguiram fazer um doutorado, é isso? Exatamente. Cada instituição, tanto a UFMA quanto a UFP, tem o seu mestrado em ciência da computação, né? E aí eles decidiram se unir para fazer um programa de doutorado. E aí é o que nós temos atualmente. São os mesmos professores, né? Óbvio, nos dois programas, tanto o mestrado daqui do DCCMAP e do mestrado de lá do DCCMAP, com algumas diferenças de critérios lá definidos, né, que a gente precisa seguir da CAPES, mas basicamente o core principal estão nos dois programas. E a outra pergunta é sobre esse bacharelado interdisciplinar em ciência e tecnologia. É naquele estilo do que tem na Universidade Federal do ABC, que a pessoa faz 3 anos, aí depois escolhe mais 2, aí esses 2 podem ser engenharia de computação, mais ou menos inspirado lá no modelo de Bolonha? Isso, exatamente. É totalmente inspirado nesse modelo e é nessa perspectiva. A nossa diferença aqui é que eu acho que a Federal do ABC ela não dá um diploma, né, se o cara entrar no segundo ciclo, que é o da engenharia. No nosso, independente do estudante entrar ou não no segundo ciclo, ele já recebe um diploma de bacharel em ciência e tecnologia. E aí é nesse estilo, ele faz 3 anos e depois mais 2, pelo menos, né, para completar o ciclo da engenharia. De computação, da área da computação é o único que a gente tem aqui nesse modelo, que aí dentro desse nosso modelo de 2 ciclos tem engenharia civil, engenharia mecânica, engenharia sanitária, engenharia de transportes e engenharia aeroespacial. Muito bom. Mas então vamos começar o episódio de fato agora, quer dizer, a parte de conteúdo, né, depois da sua apresentação. Hoje vamos falar sobre educação em engenharia de software. Você considera que a educação em engenharia de software só acontece nos cursos de graduação da área de computação? Ou acontece também em outros contextos? Definitivamente não, né? Atualmente ele acontece em vários contextos, em diversos contextos, né? Como educação técnica e tecnológica. Aí, nesse caso, a engenharia de software, a educação em engenharia de software, é vista em disciplinas relacionadas a análise e projeto de sistemas, modelagem de software, né? Você tem ali algumas disciplinas de gerência de projetos. Na educação profissional, prática, né? Dentro das das empresas, tem treinamentos, eles acontecem com conteúdos estrategicamente escolhidos, né, para aumentar a produtividade dos colaboradores nas suas funções ali. Se olharmos em retrospecto, por exemplo, tem um trabalho muito interessante dos anos 2000 da pesquisadora Mary Shaw, né, que ela apresenta uma visão geral da educação em engenharia de software. Ele foi publicado no Future of Software Engineering. Nesse artigo, ela apresenta que as universidades, lá na década de 90, né, possuíam geralmente cursos de graduação em ciência da computação, com disciplinas relacionadas a software, né? Principalmente voltados para projeto, né? Ali a parte de arquitetura e implementação em si. E que havia uma tendência em criar cursos de graduação em engenharia de software naquela época, separado dos cursos de ciência da computação, né? Ela também comenta que a educação em engenharia de software teve um grande apelo devido ao crescimento do uso do software pela sociedade, né? Nós tivemos aí um aumento muito grande nessa necessidade de ter o software no dia a dia, né? E pela sua garantia de qualidade, né? Então a sociedade cada vez mais também foi ficando, né, exigente em termos de qualidade. E que isso foi influenciado também, né, pelas tecnologias de teste, revisão de código, análise e verificação formal, né, e modelos de maturidade, como na época o CMM, que depois, né, se tornou CMMI, a ISO 9000, né? Então todos esses fatores aí influenciaram então nós criarmos, né, a educação em engenharia de software, não só no contexto formal, mas como
em outros contextos, né, de treinamentos e etc. E aí, por fim, a professora Sean, ela especifica alguns desafios, né, alguns interessantes que a gente percebe até hoje, né, como, por exemplo, identificar papéis distintos no desenvolvimento de software e prover educação adequada para cada um desses papéis. Né? Hoje em dia, nós temos muitas práticas e trabalhos sólidos em diversos papéis, né, da engenharia de software dentro do processo de desenvolvimento. Né? Então, gerente de projetos, o arquiteto, isso são papéis bem sólidos. Né? E os novos papéis que estão sendo estudados agora, como, por exemplo, papel do DevOps, né, vem sendo estudado, na verdade, nos últimos anos, né, que nem é mais tão novo assim, e a gente até tem um trabalho do professor Breno França, da Unicamp, né, que trata especificamente sobre esse papel, né, de DevOps. Então, a gente vira e mexe e percebe, né, alguns trabalhos trazendo aí, né, a definição mais clara do papel, de um determinado papel dentro da engenharia de software, né. E nesse trabalho também, a professora Marichon, ela já investiga que a educação deve ocorrer em diferentes níveis, né? Remetendo aí à tua pergunta inicial. Tanto graduação, mestrado, doutorado, treinamento profissional, né? E aí os outros desafios assim que ela destaca, né, que a educação em engenharia de software ela sempre precisa estar atualizada em face às rápidas mudanças da indústria de software, né? Inclusive no trabalho que eu publiquei no SBES 2017 com o professor Rodrigo Santos da Unirio, né, nós destacamos alguns tópicos que precisavam à época, né, ser estudados, né, que foi aí a resposta da nossa pesquisa. Né, esse artigo foi até best paper no SBES, na trilha de educação de 2017. E aí, por fim, né, o último desafio que a professora Marichon citou, né, foi o estabelecimento de credenciais para representar as habilidades em papéis específicos da engenharia de software. Né? Isso é até um tema polêmico no nosso país, essa questão de criar conselho, né, na área de computação, conselho nacional, conselho regional, mas o objetivo dela aqui era deixar claro a identificação de determinados papéis da engenharia de software e fazer com que esses profissionais fossem claramente reconhecidos na indústria e na academia. Né? Hoje, por exemplo, nós temos certificações Scrum Master, né? Nós temos certificações de teste, certificação de engenharia de requisitos. Né? Então, a pessoa tem ali, nesse estilo, né, de credencial que ela começa inicialmente falando, né? E voltando ali para a sua pergunta inicial, diversos treinamentos ocorrem também no contexto das empresas de software, né? Que é um contexto diferente dos cursos de graduação, né? Como eu comentei, é algo mais específico ali para o negócio, o modelo de negócio da empresa. Certo, Davi. E quais seriam algumas das boas práticas em educação e engenharia de software? Bom, só para deixar muito claro para os nossos ouvintes, né, eu considero sempre as evidências que nós coletamos aí ao longo desses anos de pesquisa, né, claro. E entre as práticas, Maria Cláudia, eu posso trazer aqui, né, como primeira prática, mesclar a teoria e prática, né, na educação em engenharia de software. Né? Isso sempre dá certo e sempre é um bom caminho. Tá? Apesar de concordar que a universidade, né, o papel principal é ensinar as bases sólidas para a nossa futura profissão, né, as bases fundamentais ali da computação, da engenharia de software, essa nova geração de alunos, essa nova geração ela é imediatista. Né? Então, é interessante que a gente consiga mesclar aí a teoria e fundamentos, né, com visões e exemplos da prática. Tá? E aí isso pode ser feito de diversas maneiras, né? Levando profissionais para palestras, né? Visitas técnicas dos alunos em ambientes profissionais, aplicação de problemas reais, né? Que foi identificado aí por algum conjunto de empresas dentro de projetos, né? Em disciplinas, em cursos e etc. Né? E mais ultimamente, né? A gente começa a ver alguma coisa de simulação em ambientes, né, de desenvolvimento de software, né, para a indústria de software. Né? E a professora Ana Regina da COP, ela sempre destacava esse ponto, né,
que engenharia de software é muito, você aprende muito fazendo ali, né? Se aplicando aquele conhecimento, né, teórico, né? Uma outra boa prática, Maria, é a se atualizar, como o desafio ali que a professora Maruchon comentou, né? Trazer para os alunos conceitos novos, né, que estão surgindo aí ao longo, né, da evolução da computação e do desenvolvimento de software, né? Como a gente tem integração contínua, desenvolvimento contínuo, arquiteturas mais contemporâneas, como microserviços, né? A gente tem um livro aí do professor Marco Túlio, que é bem interessante nesse sentido, não é só o título, né, que é a engenharia de software moderna, é realmente moderno, né? Ele traz muita coisa interessante que a gente consegue aplicar. A questão de ecossistemas de software, com o professor Rodrigo Santos, lá da Unirio, né? Ele tem difundido bastante esse conceito pelo país e nas aulas que ele tem de graduação e de pós-graduação. O livro do professor Marcos Kalinowski, né, sobre engenharia de software para ciência de dados, né? A gente percebe que é algo muito recente, né? E os trabalhos que nós estamos vendo aí no domínio de IoT, né, como a engenharia de software pode auxiliar, né, no desenvolvimento de sistemas para IoT, né? Aqui eu tenho alguns trabalhos nessa linha, tem os trabalhos da professora Thais, né, lá da UFRN, que é a nossa presidente da SBC, que inclusive, né, eu já ouvi aqui também, né, ela comentando conosco, os trabalhos do professor Guilherme Travasso, da COP. Então, tem muita coisa nova que a gente consegue colocar dentro dessa boa prática, de trazer conhecimentos, né, recentes. Tá? Então, tem a integração humano-computador, o HINT, que a professora Tayana Conte, né, ela da UFAM, né, tem investido bastante, inclusive foi tema de palestra no SBQS de 2023, então é um paradigma super novo, né, bem contemporâneo, que dá para incluirmos aí como conceitos e conteúdo novo para os alunos, né? E preocupações de sustentabilidade com a engenharia de software, né, que é o tema aí da professora Emília Mendes, já falou sobre isso, né, um tema que vem sendo bastante difundido, né? Inclusive a gente faz parte aqui na UFMA de um projeto grande liderado pelo professor Abelém, da Federal do Pará, o professor Fábio Con da USP e o Marcos Endler da PUC do Rio, né, que é intitulado EcoSustain, né, que é realmente a aplicação de sustentabilidade, né, para o desenvolvimento de software na computação em geral, né? Então são esses temas que eu acho que dá para a gente trazer para os alunos, né, como algo novo. E por fim, né, eu destaco as metodologias ativas. Isso realmente foi um avanço fantástico da área da educação, que a gente consegue aplicar muito bem na engenharia de software, né? Incluir novas formas de envolver os alunos, né? Seja por gamificação, por jogos sérios, empoderar os alunos em aulas mais dinâmicas, né? Então, acho que se eu fosse resumir aí em três boas práticas, eu colocaria essas. E agora a pergunta é uma pergunta que você já um pouco que respondeu ali, mas eu quero que você reforce o que você falou, porque a pergunta é: quem já estudou engenharia de software, seja na graduação, em ciência da computação, no próprio, hoje em dia existe o curso de engenharia de software, tem um pessoal que faz sistemas de informação aqui, a gente tem na UTFPR Curitiba engenharia de computação e sistema de informação, mas em outros campos tem o curso de engenharia de software. Tem gente que faz outra graduação, aí faz após, faz o nosso mestrado, faz o seu mestrado. Tem gente que faz um curso de biologia e de forma autodidata estuda engenharia de software. Eu conheço uma bióloga que trabalha, por exemplo, no GitHub. Essa pessoa, ela precisa se manter constantemente atualizada? Sim, né? A nossa área, sem sombra de dúvidas, a nossa área, ela precisa dessa atualização constante, Adolfo. Não tem como, né? Eu tiro pelo próprio tema de IoT, que é o que eu tenho investido nos últimos anos, né, com alguns trabalhos aqui de alunos de pós-graduação. O que a gente percebe é que o profissional do mercado hoje, né, ele não domina alguns desses novos conceitos, né, de IoT, de ciência de dados, e os sistemas estão começando a evoluir também para esse lado, né, começa a fazer evoluir para esse sentido. Então, se ele for contratado para fazer um sistema que envolve atuadores e sensores, como é que será isso? Né? Então, a gente precisa se manter atualizado, e nós, enquanto pesquisadores, né, e educadores em engenharia de software, a gente precisa também atualizar todo o nosso material para isso. Né? Isso é importante, né? Essa atualização constante é de todo mundo.
né? Não é só do profissional. E não é só educação formal, tá? Isso que é importante deixar claro. Há excelentes iniciativas voltadas diretamente para o mercado, treinamentos que podem auxiliar nessa questão, né? A gente tem várias plataformas aí que ajudam, que auxiliam nessa questão, tá? Então, acho que sim, a gente precisa se manter constantemente atualizado, senão fica realmente difícil, né? E aí, me lembrou, só finalizando aqui, uma palestra também do professor Leonardo Murta, no SBQS de 2023, acho que foi isso, que ele falou, né? Ele fez, na verdade, uma analogia. Nós temos um artigo da computação, né? Ele fez uma analogia ali, que essas outras pessoas de outras áreas que estão usando a computação, né, como meio para o seu fim, elas também precisam se preocupar com qualidade de software, elas também precisam se preocupar com aspectos de teste, né? Então, a gente, enquanto pesquisador de qualquer área, faz ali um script, roda, joga. Legal. Mas o quanto nós precisamos nos preocupar com a qualidade desse código, com a qualidade desse script, né? Então, a pessoa só vai saber isso estudando e se atualizando, né, no que tem de mais moderno na parte de teste, na parte de qualidade de software. Então, sim. Muito legal, muito bom. Então vamos entrar numa nova sessão aqui do nosso podcast. Nova no sentido em relação a esse episódio, mas é que nessa parte do podcast a gente procura conversar sobre alguns artigos específicos da pessoa entrevistada. Então, se a pessoa for entrar lá no seu Google Scholar, você vai encontrar diversos artigos de diferentes temas. Obviamente, a gente procurou se manter aqui nos artigos que têm mais relação com o nosso episódio, né, com o tema do episódio. E vamos começar pelo artigo Identificação de tópicos emergentes e dificuldades no ensino de engenharia de software no Brasil. Que essa é uma tradução do título. Eu achei curioso que o título está em inglês, mas aí o texto, você vai ver, o texto está em português, né? E eu nem sempre vou falar todos os autores, mas nesse caso eu vou falar que foi Thaís Ferreira, você, Juliana Fernandes e Rodrigo Santos. Só para poder falar que o Rodrigo Santos, né, também esteve aqui no nosso podcast no episódio 30. E vocês publicaram esse artigo no SBES, Simpósio Brasileiro de Engenharia de Software de 2018. Neste artigo vocês realizaram uma survey, uma pesquisa de opinião, que foi respondida por 31 pesquisadores professores. Eu achei uma curiosidade também que vocês mandaram para 185 e só 31 responderam, então uma puxada de orelha aí, nem a gente responde as surveys, né? Mas enfim, talvez vocês tenham selecionado professores que não estivessem ensinando, não sei. Mas a questão é, você pode comentar um pouco a motivação para a escrita deste artigo e seus resultados, os tópicos e dificuldades encontradas? Claro, com certeza. Esse artigo foi bem interessante porque, de fato, nós enviamos para muita gente, né, e poucos responderam. E era numa época, assim, antes da pandemia, né? Então, a gente não tinha, assim, aquele apelo tão grande como a gente tem hoje de chegar um survey todo dia, a cada 3 horas na tua caixa de e-mail, né? Não era tanto assim ainda. Então, mesmo assim, nós tivemos poucas respostas, mas foi bem interessante que a gente conseguiu cobrir várias partes do país, né? Na época, o que nós queríamos era verificar como estava o ensino de engenharia de software. Claro que a gente estava começando a investir nessa linha, né, de atuação, né? A trilha de educação e engenharia de software do SBES tinha sido criada há poucos anos, acho que era a 2ª ou 3ª edição, não lembro bem, né? E naquele momento nós pensávamos, depois de todos esses anos de fórum, que era o nome antigo, né? Existia o Fórum de Educação e Engenharia de Software, o FES, e aí se tornou a trilha, né? E agora com a trilha criada, o que existe de desafio, o que as pessoas, né, estão fazendo no país inteiro para ensinar a engenharia de software, né? E uma outra motivação que né, me fez lembrar aqui essa sua pergunta é que foi crescendo o número de cursos de graduação em engenharia de software, né? Inclusive, né, nós observamos que alguns cursos estavam mudando a sua denominação, tá? Eles estavam saindo de eram outros títulos, né? E eles estavam entrando aí, então, com pedido para o MEC para mudar para engenharia de software, né? Então a gente achou isso bem curioso, na verdade, né?
É, E aí, por fim, né, nós também estávamos buscando evidência que embasasse as nossas futuras pesquisas, então, de educação em engenharia de software, né, para saber assim, vale a pena investir nisso aqui, por quê? Nessa linha aqui de educação, por quê, né? Então, e o survey, ele é um instrumento, né, bem importante para nos auxiliar nesse tipo de trabalho. Então, o que a gente queria ali era ter uma visão, né, geral disso. E aí nós identificamos, claro, né, problemas em conseguir aproximar a prática da academia, principalmente, né, em cursos que estão localizados em regiões mais remotas, né, então a gente tinha esse tipo de problema. E nós encontramos metodologias ágeis, reuso, né, como tópicos considerados emergentes, né, para aquela população que respondeu o nosso survey. E aí eu vou fazer aqui uma pergunta, foi a contribuição do nosso colaborador, professor Heitor Costa, lá da Federal de Lavras, né? Que ele diz assim, olha, após 6 anos da realização dessa pesquisa, pós-pandemia, onde vocês identificaram os tópicos de engenharia de software emergentes, você já falou alguns aí, mas métodos ágeis, reuso, arquitetura, linha de produtos, processos de verificação, repositórios, domain-driven design, gestão de equipes. Em sua concepção, e aí, claro, a gente vai extrapolar um pouco, não vai ser necessariamente baseado em pesquisa. Em sua concepção, eles continuam emergentes? Você conseguiu agregar nas suas disciplinas de engenharia de software algum desses tópicos? Ou você quer acrescentar algum outro tópico aí nessa lista? Antes de responder essa tua pergunta, Adolfo, eu vou trazer aqui uma história de bastidor sobre esse artigo, né? Quando nós estávamos executando a pesquisa, mesmo em 2018, veja, quase 20 anos depois do Manifesto Ágil, e aí a gente recebe a resposta de que métodos ágeis eram um tópico emergente, reuso de software era um tópico emergente. Aí a gente ficou assim, não, gente, na minha concepção não é, né? Mas isso veio como resposta do survey. E aí a gente começou a pensar e raciocinar sobre possíveis hipóteses para isso. E o que a gente percebia era que pessoas que deram esse tipo de resposta, de que métodos ágeis era emergente, de que reuso era emergente, eram de instituições mais afastadas das capitais. E que normalmente só tinha, ou de instituições de capitais, mas que só tinha uma disciplina, que era a disciplina de engenharia de software geral. E aí o cara dava esse conteúdo como algo extra, como algo que ele chamava de conteúdo novo para a disciplina, tá? Então já começa esse esclarecimento e a gente ficou assim, né? E quando nós mandamos o artigo, um dos revisores questionou isso também, né? Então a gente já sabia isso, né? Enquanto estávamos fazendo a pesquisa, e um dos revisores questionou. Nossa resposta, né, na época do Rebuttal já existia, era exatamente essa, olha, foi o que o nosso público-alvo respondeu, né, e aí a gente trouxe isso como se fosse alguma hipótese, algo nesse sentido, mas que de fato a gente fica ali, né, meio temeroso se isso é realmente, né, considerado como tópico emergente. E aí, né, o que eu posso dizer em relação agora à tua pergunta em si, depois desse contexto, né? O que a gente pode trazer aqui? Né? Sim, eu consegui agregar nas minhas disciplinas, né? Eu tenho disciplina de projeto e desenvolvimento de software e a disciplina de engenharia de software, né? Então eu consegui agregar aspectos de linha de produto, tá? E consegui em uma edição eu consegui colocar arquitetura mais no sentido de microserviços, né? Porque eu só explicava mais o básico, 3 camadas, né? MVC e etc. Então aí eu consegui trazer algo mais de microserviços, tá? Nesse sentido. Hoje em dia, né? Eu acrescentaria vários outros tópicos aqui, né? Mas de uma forma muito, como você falou na pergunta, né? É muito uma percepção do Davi. Acrescentaria toda a parte de desenvolvimento contínuo, né? Que isso a gente vê pouquíssimo ainda, a gente não tem disciplina específica para isso, né? Que aí entra CICD,
né, entra outros aspectos de integração também, né, contínua. Acrescentaria mais aspectos de teste, né? A gente tem alguns aspectos de teste que utilizam grandes massas de dados que eu acho que a gente deveria incluir mais e que a gente não inclui, né? Então, eu acho que esses dois tópicos aí eu acrescentaria como coisas mais recentes agora após pandemia, né? E claro, gestão de projetos voltados para o trabalho remoto. Acho que a gente ainda tem um caminho longo aí para percorrer nisso, né? Porque o aluno, o que a gente vê de alguns profissionais é que eles confundem, eles não conseguem, na verdade, lidar com a flexibilidade e a liberdade que eles têm nesse ambiente remoto, né? Eu estou passando por uma questão com uma profissional barra discente que está nesse sentido. Ela quer fazer as coisas meia-noite, 1 da manhã, né? Porque ela tem essa flexibilidade, mas o que ela ainda não compreendeu é que todos os outros trabalhadores estão ali no horário comercial, né? E aí tem questões que precisam ser resolvidas nesse horário. Então, acho que essa questão de gestão, né, no ambiente remoto, eu acho que entraria também. E aí, só complementando a pergunta lá do professor Heitor, que era se você identificou, que assim, vocês identificaram, né, no artigo as dificuldades no ensino-aprendizagem, pedagogia, recursos materiais, etc. Você acha que elas continuam sendo dificuldades? Você quer explicar um pouco mais isso aí? Eu acho que continuam sendo, diminuíram bastante. Acho que assim, né, é muito ruim dizer isso, mas se a gente pode tirar algo de positivo desse período que nós tivemos, é que muita coisa subiu para a nuvem e muita coisa foi disponibilizada, né, de maneira aí, mais acessível, né? Então, diversos repositórios foram criados, né? A gente tem mais acesso a recursos materiais, né? Então a gente consegue resolver várias dessas questões com muito material a mais na web, né? Eu acho que as dificuldades pedagógicas elas continuam, né? E na verdade nesse ponto para mim eu acho que elas pioraram, as dificuldades aumentaram na verdade, né? Porque hoje em dia você tem vários alunos com problemas de déficit de atenção, né? Que não se acostumam mais com aquele modelo mais tradicional de sala de aula. Então a gente tem esses problemas, eu acho que são questões aí que com certeza a pedagogia, né, deve estar atuando em cima. As dificuldades relacionadas ao aluno, né, a gente percebe hoje em dia que tem uma questão psicológica muito mais forte, né, que a gente precisa lidar com isso, né, e é uma coisa que eu sempre converso nas aulas, eu faço alguns trabalhos em grupo para estimular aí a cooperação entre eles, e vários chegam para mim e dizem assim, não, trabalho melhor sozinho. Aí eu digo, olha, mas no seu ambiente profissional você não vai trabalhar sozinho. Então começa testando aqui, começa fazendo isso aqui, porque por enquanto é uma nota, né? No futuro é o teu salário. Então tem cuidado com esse tipo de coisa, né? Então eu acho que algumas coisas aumentaram de dificuldade, outras se resolveram, tá? Verdade, concordo com você, Davi. Acho que são colocações muito importantes, né? A gente realmente tem outras dificuldades agora, depois da pandemia, né? Além de ter ainda dificuldades anteriores. Bom, aí falando a respeito de um outro artigo, né, sobre o tema de educação ainda em engenharia de software, que você publicou com vários autores, no workshop de melhoria da qualidade de vida por meio de experiências ubíquas em 2022. O artigo foi Possibilitando a Educação em Teste de Software Pragmático no Brasil através de um repositório
educacional, uma proposta inicial. Então, nesse artigo, você e seus coautores fizeram uma análise do conjunto de técnicas de teste que são ensinadas em sala de aula e exigidas pelo mercado de trabalho. E também realizaram uma análise dos recursos dos repositórios que fornecem artefatos de suporte para o ensino dessas técnicas. Este trabalho apresenta resultados iniciais. E aí vem as perguntas, né? Vocês continuaram este trabalho e quais foram os resultados depois deste artigo? Maria, muito obrigado aí pela pergunta. Esse trabalho foi bem interessante, porque uma das motivações dele foi exatamente algo que a gente estava percebendo na prática, né? Eu atuo na UFMA desde 2016, professor Luiz Ribeiro, né, desde 2018. Então, a gente começou a participar de alguns projetos de pesquisa e desenvolvimento, P&D, né, que nós precisávamos aplicar técnicas de teste, né, e isso era pouco, né, difundido. Né, aqui na UFMA, eles até têm uma disciplina eletiva de teste de software, mas no meu curso de engenharia da computação e no bacharelado interdisciplinar, nós não temos. Então, ficava realmente muito aquém do que era esperado. E aí a gente percebeu, né, que tinha essa dificuldade no projeto de P&D de colocar alunos, né, com essa expertise mais clara em teste, mais forte em teste, né? E aí nós também olhamos, então vamos, né, fazer uma pesquisa sobre isso. Acho que, né, a academia nos possibilita fazer esse tipo de trabalho de uma forma tão natural, né? E aí, né, várias das técnicas que nós precisávamos dentro desses projetos, por isso que foi no workshop sobre computação ubíqua, né, não estavam, eles não sabiam, né? Então, o que nós fizemos foi aplicar, né, na sala de aula, fazer essa pesquisa do que existe, do que o mercado estava necessitando também de teste para computação ubíqua, e aí nós aplicamos isso dentro de sala de aula também, né? Então foi bem interessante. E aí esse repositório inicial, ele está servindo para as aulas correntes, né? Os resultados desse trabalho estão sendo aplicados nas aulas atuais, então foi um workshop de 2022, a gente conseguiu aplicar nas turmas de 2023, né? E aí agora o professor Luiz lá nas turmas de 2024. Nós geramos o repositório Broken, né? É realmente um trocadilho aí com quebrado mesmo, né? Da parte de teste. E ele tem sido fruto de um trabalho de mestrado, né? Então, mais o professor Luiz Ribeiro orientando e eu co-orientando, né? Então, assim, esse repositório inicialmente está sendo usado nas nossas aulas, né? E está sendo usado aí por esse aluno de mestrado, né? A gente ainda tem algumas análises aí a fazer, então deixar um pouco na expectativa, né? E só para isso, na verdade, o que a gente percebeu é confirmar aquilo que a Mary Shaw, né, lá naquele artigo dos anos 2000, comentou, que é a necessidade de a gente ficar se atualizando no que o mercado está usando. Então, a gente precisava trabalhar em projetos de computação ubíqua e a gente não tinha, né, profissionais para esse tipo de cenário. Então, a gente acabou aplicando isso, apresentando isso dentro das turmas, das disciplinas. Muito legal. Bom, aqui tem até uma continuação, né, da pergunta feita pelo professor Heitor também, que vocês, então, propuseram esse repositório, incluíram alguns materiais ali de apoio, né, o ensino prático de teste, mas é claro que precisava da manutenção. E daí eu vi que você acabou meio que respondendo sobre a manutenção do repositório também, né, porque ela vem sendo feita, pelo que eu entendi, aí também pelo estudante de pós-graduação, né? E aí é isso que ele perguntava, né? Enfim, como vocês pensaram nessa manutenção? E aí eu ainda acrescento se esse repositório ele está público ou ficará público em algum momento, né? Para que outros professores possam utilizar. Ele tem uma versão pública, tá? Tem um link, inclusive, no artigo, dá para acessar lá.
mas a gente vai só atualizá-lo mesmo quando tivermos algumas evidências, né, do que a gente conseguiu utilizar de fato, né, mas já tem uma versão inicial pública. Mas esse é um problema realmente em várias pesquisas nossas, né? Por enquanto tem um aluno, né, de mestrado atuando nisso, mas depois a gente não sabe, né? E aí a gente até pensa em alguns mecanismos de deixar a comunidade, né, trazer as atualizações e fazermos uma curadoria para ver o que vai entrar. Mas é muito difícil, né? A gente sabe que é difícil ter esse engajamento, né, de manutenção. Então a gente ainda é um ambiente incerto para a gente, na verdade. Joia. Agora vamos ao terceiro e último artigo, depois a gente vai ter outras perguntas sobre outros temas, mas a parte dos artigos, o terceiro artigo é a aplicação de podcasts como tecnologia de apoio ao ensino em sala de aula, um relato de experiência no contexto de ensino de engenharia de software, publicado na Renote, revista Novas Tecnologias na Educação. Claro que esse artigo me atraiu, porque a gente faz um podcast. E eu vou falar um pouco aqui sobre o Fronteiras, o trabalho. Nós três somos professores de universidades federais. O trabalho na universidade é dividido entre 4 tipos de atividades, né? Ensino, que é dar aula, preparar aula, corrigir prova, pesquisa, orientar estudantes, escrever artigos, administração, ser coordenador de curso, chefe de departamento, etc. E extensão. Eu diria que até poucos anos atrás a atividade de extensão era a menos valorizada das 3, né? Com menos recursos. Talvez seja uma impressão errada minha, mas era a minha impressão. Aqui no Fronteiras, o que a gente faz, divulgação científica, é um tipo de extensão. Em linhas gerais, o que a gente tenta fazer aqui é levar resultados de pesquisa para a população em geral. Obviamente, o nosso público-alvo não é toda a população brasileira, nem toda a população do mundo, mas pessoas que estão trabalhando com desenvolvimento de software. E, claro, porque a gente entrevista pessoas que pesquisam na área, acaba sendo útil também para outras pessoas que pesquisam na área, para mestrandos, doutorandos, outros professores, e mesmo para estudantes de graduação, às vezes podem ser útil no nosso trabalho, mas o nosso foco, fique claro que não é o ensino, não é ser um recurso para o ensino. Já nesse trabalho que eu mencionei acima, você e seus coautores estudaram podcasts que foram produzidos como parte das atividades de ensino em disciplinas de engenharia de software. Então você pode nos contar o que foi relatado neste artigo e quais foram os resultados? Com certeza, vocês escolheram aí os trabalhos a dedo, né? Esse trabalho eu acho que vem muito a calhar aqui, né? É, E o que acontece? Mesmo que vocês não tenham esse propósito de ensino, né, o podcast do Fronteiras é extremamente interessante para os nossos alunos. A gente indica, né, para os nossos alunos várias temáticas aqui, né, que vão contribuir para a formação deles. E o que aconteceu, né? Aquela época da pandemia, todo mundo dando aula remota, e o nosso, de novo, né? A gente fica aqui pensando todo dia como melhorar o ensino, como engajar mais os alunos. E aí a gente ficou pensando assim, bem, tá tendo aí a geração atual, né? Ela ouve muito podcast, né? E lembrando só para os nossos ouvintes que podcast não é algo novo. Eu lembro que eu baixava podcast em MP3 para ouvir, né? Nem sei se isso pode ir ao ar, depois eu baixando o MP3, né? Mas podcast voltou e ele se firmou principalmente com as plataformas de streaming, né? E aí a gente se perguntou, né, naquela época em que a gente estava definindo como dar aula online, se é só seus slides, a gente apresentando ali, aquela coisa, né, que a gente, até nós, pra gente, isso fica um pouco maçante, né? E a gente pensou assim, será que podcast não seria uma boa para ensinar, né? E o bom da pesquisa científica estar na academia, de novo, é isso, né, gente? Você tem suspeitas, você tem hipóteses, vai lá e faz experimentos sobre isso e vê se funciona, né? E foi o que nós fizemos, tá? Nesse trabalho, os alunos criaram episódios de temas em engenharia de software, sempre acompanhados dos docentes. O que acontecia? A gente deixava eles super livres,
né, dizendo assim, olha, tragam pra gente tópicos que vocês acham que é interessante fazer um podcast sobre isso, né, voltado para ensino. É claro que nós tínhamos todo um roteiro, tudo isso está no artigo, né, tem um roteiro de como fazer, de como planejar o podcast, como que executa e etc. Né? Então, isso nós acompanhávamos e orientávamos os alunos, né? Como resultado, né, os alunos informaram aí que isso aumentou a interação entre os pares, então era um ambiente remoto, cada um na sua casa, né, a gente lembra que como era essa época, mas aí eles conseguiam, né, criar salas, né, do Google Meet, de outras plataformas para interagir, então isso aumentou bastante na hora de montar o podcast, né, e o senso de responsabilidade também cresceu. Isso foi uma outra coisa que a gente achava que ia dar alto, mas a gente não achava que ia ser um dos resultados principais do trabalho, tá? Por que que isso cresceu? Porque não é somente um professor ali avaliando o trabalho do aluno, né? Então, o que que os alunos relataram para a gente, né? Quando eu faço um trabalho no PPT, lá né, no arquivo de apresentações, eu vou lá, apresento para o professor, se tiver alguma coisa errada, ele vai me corrigir, né? Então fica nisso. Aqui não. Aquele trabalho vai ser disponibilizado, pode ser disponibilizado para o mundo inteiro, então eu preciso ter cuidado com o que eu vou falar ali. Né? Então esse senso de responsabilidade fez com que eles pesquisassem mais sobre o assunto, pesquisassem referências mais fiéis, né, e referências sérias sobre o tema que eles estavam tratando. Tá? Então, essa questão de ficar disponibilizado para todo mundo, eles ficaram com bastante medo, né? Mas funcionou. E aí, o que nós fizemos? Esses podcasts, inicialmente, eles foram usados, né, nas aulas remotas, durante o período remoto, e a gente não colocou em nenhuma plataforma, né, ainda, né, porque a gente está verificando essas questões legais e etc., até porque foi feito dentro do ambiente da universidade, né, então a gente não sabe até onde vai essa questão do negócio, né, que isso poderia virar. Tá, muito legal. Agora a gente vai para uma outra sessão do nosso podcast, em que a gente fala sobre outros temas que estão relacionados e que eu acho que é interessante porque levanta um pouco até aquele aspecto mais humano, né? A gente fala tanto de aspectos humanos em engenharia de software, também é importante aspectos humanos na pesquisa em engenharia de software. Você fez graduação, mestrado e doutorado no Amazonas, né, que é um estado lá da região norte, e foi trabalhar no Maranhão, que é um estado da região nordeste. Na época, a UFMA já tinha mestrado e doutorado em computação. Como é que foi essa experiência de sair lá do... Eu nem sei também se na época que você saiu do... Porque hoje em dia a gente sabe, não, se faz muito boa pesquisa em computação lá na UFAM. Mas na época como é que era? Como é que foi ir para talvez um lugar menor em termos de ter essa estrutura para fazer pesquisa em computação? Como é que foi essa experiência? Conta um pouco para a gente. Bom, primeiro ponto é aquela máxima de sair da zona de conforto, né? Imagina, eu fiz graduação, mestrado, doutorado, como você mesmo falou, lá na Federal do Amazonas, então eu estaria extremamente confortável ali, né? Mas assim, sendo muito sincero, olhando mais para o lado humano, para o lado da pessoa, eu sempre gostei muito de praia, sempre gostei muito de cidade litorânea, então isso, morar numa cidade, né, litorânea é uma paixão enorme que eu tinha, né? Eu não tinha como é que eu posso dizer, pretensão de morar, mas sempre que podia estava numa cidade litorânea, né, passeando. Então, quando veio a oportunidade, foi muito alinhada com o que eu esperava de vida, na verdade, né? Um ambiente, foi um choque, né? Tanto cultural, tem alguns aspectos similares, né? A questão do Bumba Meu Boi, do Boi Bumbá, né? Então, tem alguns aspectos similares culturais, algumas comidas são parecidas, né? Mas o que me fez, inclusive, escolher aqui, porque na época a gente tinha um cenário político muito instável,
né, quando eu terminei o doutorado. Então, eu queria entrar em alguma instituição, né, também. E eu fui fazendo os concursos e quando olhei para a cidade de São Luís, né, eu falei assim, gente, que cidade legal, que cidade agradável, né, isso enquanto pessoa ainda, né, tratando aqui do aspecto humano, né, eu olhei assim e disse, cara, que cidade boa, né, parece, né, ser boa, a minha primeira impressão foi muito boa e se confirmou ao longo desses 8 anos, graças a Deus. Então, assim, eu gostei muito da cidade. Eu fiz concurso em várias outras instituições, né? Claro, eu gostava também das outras cidades, mas essa aqui realmente despertou em mim algo que eu nunca tinha pensado. Eu não pensava em sair de Manaus para início de conversa, né? Então, eu gostei demais. No campo profissional, né, isso me gerou um pouco de medo, de ansiedade, porque de fato não tinha ninguém de engenharia de software aqui, né? Na verdade, desculpa, só corrigindo, tinha uma professora que atuava em engenharia de software, mas ela era muito mais de representação do conhecimento, de ontologias, né? Não para essa área mesmo de processo de desenvolvimento, tá? Então, realmente eu me senti assim, um peixinho fora d'água, logo quando cheguei aqui, né? E então, foi no início, eu fiquei com medo, né? Acho que é natural. Você está num ambiente que ninguém te conhece, né? E aí você vai lá explorar aquele campo. Já tinha programa de mestrado aqui, tá? Só respondendo a tua pergunta mais diretamente, Adolfo. Já tinha programa de mestrado desde 2011, né? E aí no ano de 2018, desculpa, acho que 17, 18, nós abrimos o programa de doutorado junto com a Federal, né? Do Piauí, tá? De novo, né? De fato, o Amazonas tem, né, uma estrutura muito maior, né? Isso é incomparável. O nível na CAPES lá reflete isso, né? Mas assim, o bom de hoje em dia, né, da gente ter todo esse acesso à internet, de ter toda essa universalização do conhecimento, é que não importa onde você está, você consegue fazer pesquisa, você consegue desenvolver o seu trabalho, né? Então, assim, com certeza, né? Lá eu teria algumas outras oportunidades, mas aqui também aparecem várias outras que me satisfazem enquanto pessoa, enquanto profissional, né? E que me fazem continuar escolhendo, né? A UFMA todos os dias. Né? Então é muito tranquilo. Assim, hoje em dia eu vejo que foi uma decisão muito acertada, né? Claro, a experiência no início foi tudo diferente. Você tem que imaginar, eu morava na casa dos meus pais, né? Tudo cuidado pelos meus pais, então só tinha que me preocupar mesmo com a minha profissão, né? Chegando aqui não, tive que cuidar de tudo, todos os aspectos da vida de um ser humano, né? De um adulto funcional. Então, realmente foi uma experiência assim que eu não tenho sombra de dúvidas, que me fez crescer enquanto pessoa, enquanto profissional, né, enquanto pesquisador e professor, né, que foi a profissão que eu escolhi, né, para seguir. Muito bom. Bem, e como a gente já tinha dito aí no começo do episódio, né, neste ano de 2024, você juntamente com a Thelma Colanzi, um dos coordenadores da trilha de educação do SBES. E como tem sido essa experiência? Conta um pouco para nós, Davi. Primeiro que é a primeira vez que eu estou trabalhando com a Thelma, né? Então foi uma experiência, foi uma surpresa muito boa, muito grata. Thelma é uma excelente pesquisadora, né, profissional. Então, assim, esse trabalho que não é de pesquisa diretamente, né? Na verdade, é mais um trabalho de administração de pesquisas, né? De serviço para a comunidade, na verdade. Ela tem aí atuado brilhantemente, me ajudado bastante, né? Então a gente tem sido uma parceira muito boa mesmo de trabalho, né? Nessa trilha, né? E é uma satisfação muito grande você receber o convite, né? Para servir a comunidade que você estudou a vida inteira,
né, e se formou para aquilo. Então, tá servindo aí como coordenador de trilha do SBES tem sido uma experiência muito interessante, a gente aprende bastante com os nossos colegas, né, das outras trilhas que estão também organizando, e essa edição ela tem sido uma experiência ainda mais diferente, porque a gente está testando um sistema novo da SBC, né, a gente está testando aí o GEMS 3, estamos testando várias inovações no processo de coordenação da trilha, por exemplo, o Early Accept e o Early Reject, né? Então é a primeira vez que nós estamos fazendo isso, que é você ter notificações notificações de aceite ou de recusa na primeira notificação, antes do rebuttal, tá? Porque o que a gente percebia era que em alguns trabalhos o rebuttal não fazia tanto sentido, tanto para quem já estava de fato aceito, quanto para quem já estava de fato recusado, né? Então, o que nós fizemos nessa edição, isso também foi feito, né, na trilha de pesquisa, é já tirar esse trabalho, porque é um trabalho muito árduo, tanto para os revisores, que têm que continuar ali naquele processo de revisão, quanto para os próprios autores, que às vezes, né, ficam, né, cansados, chateados de ter trabalhado num documento que no final não ajudou a subir, né? Ou ter trabalhado num documento só pro forma, porque o trabalho já estava aceito, né? Então, a gente acabou incluindo isso. Nós incluímos também na trilha de educação, Maria, um outro aspecto que a gente espera observar nos próximos anos. A gente não tinha pretensão nenhuma de ter artigo sobre isso esse ano, né? Mas a partir dos próximos anos a gente espera que tenha, que são artigos de replicação, tá? A gente percebe que trabalhos de replicação, eles aumentam o poder de uma evidência científica, a gente sabe disso, né? E está mais do que na hora da gente começar a pulverizar essa ideia na nossa comunidade também, de que a gente precisa de artigos de replicação para aumentar o poder das nossas evidências científicas, né? Então a gente colocou essa categoria de artigo, né, de artigo de replicação. Não recebemos nenhuma proposta esse ano, mas a gente espera que a partir dos próximos anos a gente tenha aí esse trabalho. Então, assim, está sendo uma experiência maravilhosa, né? Como eu te disse, servir, né, para a comunidade que a gente se forma, que a gente estuda, que a gente manda artigo, que a gente acompanha, é sempre importante. E uma coisa que eu aprendi, né, lá durante o doutorado, com a Tayane, etc., é que é o seguinte: hoje, né, ontem éramos nós ali enviando artigos, precisando que os nossos trabalhos fossem avaliados, né, para saber a evolução da nossa pesquisa, né? Então alguém estava lá em cima segurando o piano, né, fazendo a engrenagem andar. Aí hoje somos nós fazendo esse serviço, né, para que outras pessoas possam se formar e aí no futuro, né, assumam aí o nosso lugar também, né, e fazer a engrenagem sempre rodar. Então acho que isso é importante ter esse pensamento de que a coisa vai sempre girando e que vai se renovando sempre. Muito bom. Existe um grupo, né, dos pesquisadores de engenharia de software no WhatsApp, tem bastante gente lá, e até falou até lá que no dia que a gente está gravando, que é 26 de junho, enviamos há pouco os resultados da primeira notificação da trilha de educação, então foram 44 submissões, bastante gente trabalhando com isso, 3 artigos aceitos, como você falou aí, direto, 44 rejeitados direto, e aí tem 27 que estão nessa fase aí do rebuttal, que vai depender aí do que eles respondem, das perguntas que os revisores fizeram e das respostas, mas Exatamente. Vai ser legal. Só corrigir, eu acho que eu ouvi 44 rejeitados direto, né? Na verdade, 14. Não, 14. Isso, 14. Isso, 44 é o total de submissões. Exatamente, obrigado. Então, e você nos contou em nossas conversas antes da entrevista que, além de trabalhar com a educação e engenharia de software, você trabalha com outros temas de pesquisa. Então, por exemplo, você trabalha com cidades inteligentes e IoT, que a gente viu no episódio com a Thaís Batista, com melhoria de processos, que foi o tema de sua tese de doutorado, e a gente ouviu um pouco sobre esse tema aqui no episódio com a Ana Regina.
São episódios recentes deste ano 2024. Além destes temas, você trabalha com outros? Você pode nos contar quais são para pessoas que por acaso queiram ser orientadas por você em mestrado ou em doutorado? Essa pergunta eu sempre acho ela muito difícil, porque como eu gosto de fazer muita coisa, eu acabo me enveredando para um monte de sub-área, né? Um monte de coisa. Mas além dessas aí, né, de cidades inteligentes, IoT, melhoria de processos, né, e a parte de educação em si, que eu acho que são os principais, eu tenho trabalhado também com acessibilidade, né, em sistemas de informação. Por que isso? Na verdade, foi uma demanda, né, de projetos de P&D também, né? Então eu já tinha alguns trabalhos nisso, já atuava, né, em algumas coisas de acessibilidade e inclusão. E aí o que aconteceu foi que eu fui também chamado para um projeto de pesquisa e desenvolvimento, né, que atuava fortemente aplicando acessibilidade. Então eu comecei aí de fato, não, beleza, eu estava aqui só experimentando, então agora eu vou de fato aplicar isso e vou começar a trabalhar, né? Então atuo com isso, mais especificamente acessibilidade em ambientes virtuais de aprendizagem, né, em AVA, que foi um projeto enorme aí que eu participei com o Ministério do Turismo, o Ministério da Saúde e o Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos, né? Então, eram 3 ministérios que tinham ambientes virtuais de aprendizagem, e esses ambientes eles precisavam ser acessíveis, né? Então, a gente acaba tendo trabalho nessa linha de acessibilidade, né, e melhoria de processo, em sistemas de informação. Outro tema, né, um tópico mais de engenharia de software experimental que eu atuo bastante é análise qualitativa, né? Então, como aplica análise qualitativa, quais são as diferentes técnicas de análise qualitativa. Então, é um outro trabalho, né, que eu costumo atuar bastante. E aí, dentro mesmo de educação em engenharia de software, né, eu tenho investido aí em alguns aspectos, como soft skills, educação de DevOps, educação em gerência de projetos, tá? Então, eu atuo mais nesses temas. Então, e por fim, né, não sendo tão exaustivo, né, eu estou com alguns alunos atuando dentro de IoT, mas mais especificamente como atuar na engenharia de requisitos para IoT, né? Então, por exemplo, a gente percebe que por ser um contexto muito novo, né, as pessoas não sabem muito bem como definir ainda os requisitos para esse contexto, né? Então, eu tenho um aluno que está, por exemplo, começando a agrupar requisitos para descobrir possíveis módulos, né, para depois montar uma arquitetura, né, para aquela solução. Então, e aí a gente está usando, né, claro, técnicas de aprendizagem de máquina, né? Então, eu estou começando a enveredar por esse caminho também, claro, com a ajuda de pesquisadores mais experientes em aprendizado de máquina também, né? Porque não dá para a gente abraçar tudo, apesar de querer. Muito bom. Agora, como a gente está fazendo essa gravação de um jeito diferente, a gente está transmitindo ao vivo aqui para os nossos alunos da turma de metodologia de pesquisa do PPGCA. Eu vou passar para você, Davi, algumas perguntas que os alunos fizeram aqui. Não vão ser muitas, porque a gente não tem tempo, mas olha, a primeira é essa aqui. Boa tarde, Davi. O que você indicaria para início de pesquisa para quem deseja fazer a migração de sistemas monolíticos para microserviços? Sinta-se à vontade que, por caso essa pergunta não seja interessante, talvez até eu vou muito deixar aqui. Joia. Então, fique tranquilo. Obrigado pela pergunta, Alexandre. Inclusive, a gente tem um aluno, não é meu aluno, tá? No programa de mestrado, ele está no doutorado agora, tratando exatamente disso. Eu acho que o primeiro ponto que você deve ir atrás é quais são os problemas da prática nesse tipo de migração. Tá? O que a indústria de software está vendo de problemas nesse tipo de migração? Aí, paralelo a isso, começar a ir para a literatura e ver como que a literatura está resolvendo isso. E aí pode ser um problema já resolvido na academia,
que esse problema ainda não chegou, né? A solução ainda não está muito bem difundida. Mas eu te indicaria esses dois passos, né? Fazer uma análise do que a indústria de software, né, tem de problemas nessa migração e ver o que a academia já consegue resolver, o que ela já tem de solução. E aí, para tu encontrar isso na indústria, né, você pode, por exemplo, fazer uma rapid review, né, uma revisão rápida da literatura. Salvo engano, o professor Bruno Catacho, né, trabalha com a revisão rápida da literatura. Revisão rápida da literatura é algo que aproxima muito da prática, né, porque precisa envolver alguém da prática nesse tipo de revisão. E, claro, vai te dar um conhecimento muito rico e já um indicativo aí para você usar no seu trabalho de pós-graduação. Tá? Bom, a próxima pergunta, eu vou primeiro colocar aqui a pergunta do Orlando, porque tem uma pergunta aqui que acho que vai precisar de uma explicação, mas o Orlando pergunta se você acha que a educação em engenharia de software pode ser aplicada no ensino médio em geral, pelas metodologias que já existem, pelas familiaridades dos jovens com aplicativos ou em algum outro ponto. E aí ele fala, diz médio em geral, porque no ensino técnico, sempre se for um ensino técnico em programação, né, se pode sempre abordar isso. Eu acho que você pode fazer isso até um certo ponto, porque a engenharia de software ela acaba por aplicar métodos de desenvolvimento, de engenheirar, né, o desenvolvimento de algo. Então, assim como a gente aprende, né, como estruturar um texto, como, né, fazer uma redação, que tem que ter lá a introdução, um parágrafo, desenvolvimento, né? Então, isso é uma engenharia. Então, sim, dá para você aplicar, mas, claro, com conceitos muito mais básicos, né? De não usar uma linguagem tão técnica que ele aí só vai aprender num curso técnico ou num curso superior, né? E aí, Orlando, essa tua pergunta é bem interessante, porque se você olha as orientações da Sociedade Brasileira de Computação para computação no ensino fundamental e médio, você percebe que já tem coisa ali de engenharia de software que você consegue aplicar, tá? É claro, logo nos anos iniciais, né, do ensino fundamental, você vê muita coisa de ética, computação em sociedade, de letramento digital, mas quando vai aumentando os anos, né, para os anos finais e para o ensino médio, você já percebe uma computação mais avançada. E aí você tem elementos ali de engenharia de software. Tá? Então eu te recomendo dar uma olhada nas orientações, nas diretrizes, né, básicas para computação no ensino médio, que ali você já encontra alguma coisa do que aplicar de engenharia de software no ensino médio. Joia. E aí eu vou para a pergunta do Eduardo, que ele falou assim, existe algum panorama com as empresas? Assim, o que ele está querendo dizer é se as empresas se interessam pela área de pesquisa, pela sua área de pesquisa, sejam empresas grandes, sejam... ele reescreveu aqui, ó. No contexto do software, desde startups, empresas como Google, Microsoft, etc., existe um panorama que demonstra interesse de empresas menores ou maiores também, né, pelo exemplo, em investir em pesquisas em educação e engenharia de software? Olha, você vê mais isso em empresas que têm como fim educação, né? Então você percebe isso muito claramente. Empresas que têm um propósito educacional, né, elas têm isso mais claro. Por exemplo, o Google tem lá a plataforma dele de ensino, né? Então ele investe em pesquisas em educação, em engenharia de software, em computação no geral, né? Eu acho que é o próprio Google que tem um funding para pesquisas, né? Então, pesquisas em geral, né? Então, você tem isso. A Microsoft também já teve isso por muito tempo, tá? Então, você vê isso muito mais em empresas grandes, que elas têm, né, como investir. Em startups, o que a gente percebe é que elas bebem muito mais da fonte, né? Elas vão atrás de obter o conhecimento
que já foi feito nas pesquisas para aplicar no negócio, né? Enquanto as outras não, elas investem em pesquisa para que essa pesquisa depois possa ser, né, retroalimentada aí dentro da própria empresa. Tá? Então, tem essas duas perspectivas. Eu acho que não dá para jogar no mesmo saco as startups e grandes empresas. Elas têm propósitos diferentes. Enquanto a startup está muito mais ali para beber da fonte, né, as empresas grandes elas investem para depois beber, né, beber da própria fonte que ela investiu. Tá? Então, eu acho que é nesse sentido. Certo. Eu Espero ter respondido. Sim. Eu faço um parênteses aí sobre a questão das empresas apoiando pesquisas, porque é bem curioso, né, como elas se comportam. Às vezes contratam assim, pesquisadores fantásticos, aí um tempo depois demitem, a gente não sabe por que. Aconteceu com, por exemplo, o Emerson Murphy Hill, pesquisador super relevante na área de engenharia de software, mas ele trabalhava na Google e foi demitido. Enfim, a gente não tem muito como entender essas coisas aí, porque geralmente são segredos das empresas. Agora vamos à última pergunta, que é a pergunta do Matheus Chaves. Ele está dizendo que é iniciante no nosso programa de mestrado aqui na UTFPR, no PPGCA. Ele quer saber qual é a melhor estratégia para a coleta de dados no ramo da metodologia de pesquisa. O ramo dele é em demandas emergenciais, ele vai atuar em soluções relacionadas à ambulância, bombeiro, polícia. Olha, pode repetir aqui a pergunta. Rapaz, isso depende muito do cenário, do ambiente em que tu vai trabalhar. Assim, como é algo muito emergencial, tem que ter cuidado para que esses dados, na verdade, não venham enviesados por causa da emergência, né? Então, não saberia te indicar a melhor estratégia, mas eu te pediria para ter alguns cuidados. Porque é muito diferente. Vamos pegar aqui o exemplo do desenvolvimento de software, né? Pegar o exemplo da melhoria de processo. É muito diferente você coletar dados quando o cara está num dia a dia do desenvolvimento de software e quando o cara está prestes a passar por uma avaliação de melhoria de processo. No prestes a passar na avaliação, prestes a passar por uma avaliação, o cara está com os nervos à flor da pele. Será que eu vou conseguir aprovação no CMMI, no MPSBR? Então ele vai te responder de uma forma, provavelmente, monossilábica, vai ser muito direto, né, do que quando ele está ali num ambiente normal de trabalho, né, no dia a dia normal de trabalho. Então, eu acho que tu precisa, na verdade, ter um conjunto de cuidados como estratégia para coletar esses dados, porque dependendo do cenário que tu vai pegar ali naquela emergência, às vezes o cara não pode nem te atender. E aí tu queima aquele data point ali. Tá bom? Mas é uma coisa muito interessante e eu acho que, dependendo de como você for rodar essa pesquisa aí, vale depois um artigo especificando como que foi a execução da metodologia. Porque é realmente um cenário caótico. Se você for realmente na hora ali da emergência pegar os dados, vai ser um cenário caótico. E se for dados, né? Se não for dados se for dados automatizados, aí é mais fácil, porque aí não vai ter interferência do ser humano, tá tudo automatizado. Agora, se forem dados diretamente, né, influenciados por ser humano, vai te dar um trabalhinho. Vai te dar um trabalho, não, vai te dar um bom trabalho. Então, muito bom. Então, a gente está chegando ao final aqui do podcast, praticamente, mas óbvio que a gente vai fazer aquela pergunta, que é a pergunta que define o podcast, a pergunta que dá nome ao podcast. E eu sempre lembro que pode ser algo que você acha que vai acontecer ou que você gostaria que acontecesse em nossa área. Para você, Davi Viana, qual é a próxima fronteira da engenharia de software? Olha, para mim a próxima fronteira é conseguirmos simular completamente um ambiente de desenvolvimento de software, né? Contextualizando aqui no nosso tema, para que seja possível o ensino de forma mais justa e mais igualitária no nosso país, né? Porque como eu comentei aqui durante nosso bate-papo, naquele estudo lá do SBES de 2018, o que a gente percebe foi uma dificuldade muito grande de um professor que está numa região mais remota de conseguir trazer a prática da engenharia de software para dentro da sala de aula.
Então ele consegue ir muito no livro, no by the book, mas ele não consegue praticar, né? Então eu acho que quando a gente conseguir simular, né, esses aspectos totais, né, simular completamente esse ambiente de desenvolvimento que nós temos, acho que isso aí vai trazer, né, algo mais justo e igualitário para o ensino de engenharia de software, né? A gente atualmente até consegue simular vários aspectos, né? E aí a inteligência artificial tem ajudado bastante, mas nada ainda é tão próximo quanto a prática, né? Então acho que é isso aí para mim a fronteira. Muito bom, então, Davi. Antes de finalizarmos, eu queria passar a palavra para você, agradecer muito a sua participação e pedir para você deixar palavras finais para os nossos e nossas ouvintes que estão em todas as partes do Brasil, alguns até em outras partes do mundo. Bom, em primeiro lugar, agradecer mais uma vez o convite, né? Fiquei muito feliz de estar aqui, já tinha ouvido tanto, né, o podcast de vocês, e aí quando recebi o convite realmente foi uma satisfação muito grande. Espero que vários aqui invistam em educação e engenharia de software, é um ramo muito frutífero, né? Assim, para quem está na sala de aula, todo dia encontra um problema novo, né, para tentar resolver. Então é um campo muito vasto de trabalhos, a gente tem inúmeros veículos, né, de publicação, né, que aceitam muito bem esses trabalhos, tanto na área de engenharia de software quanto na área de educação propriamente dito, né? Então eu acho que vale muito a pena investir aí na área de ensino de engenharia de software, né? E para melhorar cada vez mais a nossa prática e formar melhores profissionais. Bem, então também agradeço, né, Davi, a sua participação aqui, foi muito importante e também gostei desse formato, né, com outras pessoas participando e mandando mensagens aí durante o episódio, muito bom. E, por fim, então, agradecemos a todos os nossos e as nossas ouvintes e até o próximo episódio do Fronteiras da Engenharia de Software. Este é o podcast Fronteiras da Engenharia de Software, um podcast para refletir sobre o presente e o futuro da nossa área. Publicamos mensalmente, entre os dias 15 e 20 de cada mês, episódios em que entrevistamos pesquisadores e pesquisadoras da engenharia de software. Também realizamos palestras que são publicadas em nosso canal no YouTube. Nosso objetivo é levar o conhecimento científico para profissionais da área e para outros cientistas. Escute nossos episódios na sua plataforma de áudio favorita, Spotify, Apple Podcasts, Anchor ou outras, ou ainda no YouTube. Nosso site é fronteirases.github.io. Estamos também no Twitter e no Instagram como @fronteirases.